Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou Piaço Bruno Bix e na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria das cores, ok? Vamos falar da teoria das cores, vamos aqui aprender sobre as cores e vamos ver o conceito que as cores nos traz perante as nossas artes, neste caso, qual é a harmonia que ocorre entre as artes na qual nós fazemos ao aplicarmos as nossas cores. Uma das coisas muito importantes que nós devemos saber a respeito das cores é que elas são muito importantíssimas dentro das nossas artes. Por quê? Porque as mesmas têm o poder de transmitir sensações nas pessoas, causando assim sentimentos, tanto que podem ser positivos como os negativos. Então, por exemplo, se maximizar esta parte, nós temos aqui, a soma das cores primárias que nos dão as cores secundárias. Onde temos o amarelo mais vermelho que nos dá laranja, que mais ou menos esse amarelo aqui da cor primária mais o vermelho da cor primária que nos dá a cor secundária, que geralmente essa laranjada aqui. E nós temos o amarelo mais azul, que este amarelo mais azul, que nos dá o verde, que este daqui. E temos a vermelha mais azul, que nos dá o roxo, que é este daqui. Então, as cores secundárias é o resultado da soma das cores primárias. Assim como as cores secundárias, nós temos também as cores terciárias. As cores terciárias é a soma, das cores primárias mais as cores secundárias. Então, o amarelo, por exemplo, o roxo, pode nos dar uma outra cor, conforme vamos ver aqui neste outro quadro, que as cores terciárias, nós temos esse amarelo mais laranja, ele nos vai dar um amarelo alaranjado, e o vermelho roxo vai nos dar um vermelho alaranjado, e assim por diante, pessoal. Agora, uma das coisas aqui nós vamos falar em detalhe é o nosso ciclo cromático. O ciclo cromático, ele nos ajuda a definir melhor, as melhores combinações de cores de acordo com de acordo com as nossas necessidades. Existem vários ciclos de tons, por aí pela internet, só para você ter noção, mas o que nós vamos falar no ciclo na qual nós vamos aqui aplicar é este daqui, ok? Agora, uma das coisas muito importantes que tu devem saber a respeito desse ciclo cromático é que ele está composto por 12 cores e que essas 12 cores estão divididas por 3 partes, onde vamos encontrar as cores primárias, as secundárias e as terciárias. Conforme estamos a ver aqui nos exemplos, nós temos aqui as cores primárias. Vou aqui rotar o meu ciclo para mais ou menos termos a noção. Fazer isto daqui, para termos a mesma perspectiva com daqui. Então, digamos assim que as cores primárias aqui poderiam ser este amarelo, aqui este azul e o vermelho. Essas são geralmente as cores primárias aqui dentro do nosso Photoshop, ok? Essas cores, a junção dessas três cores é que nos dão as cores secundárias, que na qual poderiam ser, vamos lá ver, este daqui, este verde e este roxo daqui, este roxo daqui, ok? Que são as cores secundárias. Okay? E falando das cores secundárias, nós temos também as cores terciárias, que na qual poderia ser que a junção, a soma, neste caso, das cores primárias e as cores secundárias, que geralmente são este daqui, Esses todos aqui são as cores terciárias. Já sabemos que o ciclo cromático está composto por 12 cores, que na qual estão divididas em 3 partes, onde vamos encontrar as cores primárias, secundárias e terciárias. Assim como devemos também saber, dentro deste ciclo cromático, existem várias formas de combinar as cores. Primeiro temos a monocromática, que é variações de tom de uma única cor. Por exemplo, nós podemos pegar esta combinação aqui. Então, nós podemos criar a nossa arte na qual vamos apenas utilizar este tom aqui de cores. Então, a monocromática, ela retrata deste assunto, na qual nós trabalhamos as nossas artes usando apenas um único tom de variações de cores, ok? Conforme estamos a ver aqui. Nós podemos dar um exemplo. Por exemplo, vou pegar esse roxo, vou aqui criar uma cor sólida, só rápida,
para mais ou menos explicar daquilo que estou a falar. Eu posso pegar esse roxo aqui, né? Pegar o roxo e pegar e criar um texto. Criar um texto, dizer, por exemplo, cor, né? E vir pegar este outro roxo aqui. Então, se a gente analisar, a gente percebe que há um bom contraste que é criado, né, aqui entre o fundo do roxo e na mesma variação de tom dessas cores. Ok? Então, é isso ali, pessoal. Mas, por exemplo, nós podemos pegar essa cor e veja como ele fica. Ele fica um pouco esquisito. Então, é muito importante quando nós estamos a fazer essas artes que a gente busca um contraste, ok? O contraste. É importante sabermos disso, yeah, pessoal? Então, a monocromática, ela funciona desta forma. Além da monocromática, temos também as análogas. As análogas são tons posicionados de lado a lado, digamos assim. Essas cores vizinhas, por exemplo, nós temos este daqui, conforme estamos a ver aqui, análogas. Por exemplo, posso pegar este daqui, este e este daqui, e criar uma combinação perante esses três. Por exemplo, vamos criar novamente aqui a nossa cor sólida para darmos outro exemplo. Por exemplo, eu posso pegar este azul, ou vou pegar esse roxo, né? Clicar aqui, só pegar esse roxo e pegar um texto e criar um texto rápido. E mais ou menos posicioná-lo mesmo aqui, cor ou love, ok? Por exemplo, fazer essa seleção, eu peguei o roxo, eu posso aplicar um azul, vejo que este azul, o roxo que nós utilizamos como fundo, ele é muito forte, né? E o azul também que estamos a utilizar é muito forte, e logo aqui o estraga. Nós estamos a ver que utilizamos um roxo no fundo forte e o azul também, e aqui na leitura, digamos assim, estando desta forma, cria uma dificuldade, uma certa dificuldade. Mas se nós darmos o controle, pegarmos esse azul daqui, por exemplo, né, estes daqui, agora a gente consegue ver um bom contraste entre esse roxo na qual nós aplicamos forte e este azul aqui. Da mesma forma, se nós pegarmos também este daqui, por exemplo, cria, né, uma boa sensação na leitura. Então, esse tipo de combinações de cores é que nós chamamos de análogas, ok? Onde temos três cores, né? As cores vizinhas neste caso, no ciclo cromático. Além das análogas que nós já vimos há pouco, nós temos também os complementares. Os complementares é a combinação de cores opostas no ciclo cromático. Conforme nós estamos a ver aqui dentro do nosso ciclo cromático, por exemplo, a cor do vermelho, o oposto dele é verde. Nós temos aqui a laranja e o oposto dele vai ser o ciano, neste caso, conforme estamos a ver. E a partir daqui a gente consegue criar também umas certas combinações. Por exemplo, se eu aplicar esta laranja e pegar aqui meu texto, e eu tenho este roxo azul e eu posso utilizar mais ou menos, né, vendo qual desses que cria mais um bom contraste com este fundo. Ok? Eu vejo que este ficou perfeito em relação a este aqui, né? Que nos cria dificuldade na leitura, um incômodo. Então, eu solto este e aqui eu tenho uma combinação perfeita, ok? Conforme nós estamos a ver. E, além das complementares também, nós temos a triádica, onde temos três cores equivalentes, ou três cores que estão na mesma distância no ciclo cromático. Então, essas cores, por exemplo, vou aqui buscar o meu ciclo cromático, as triádicas, para que possa ver melhor. As triádicas, nós estamos a falar essas que criam um triângulo que tem as mesmas distâncias que eles criam. Então, essas cores, por exemplo, aqui no ciclo cromático, posso pegar, por exemplo, esta cor, 1, 2, 3, pego esta, 1, 2, 3 e este daqui. Então, essas aqui são as cores triádicas. A partir dessas, nós também podemos criar uma combinação.
Por exemplo, eu posso pegar este daqui e pegar, por exemplo, aqui o meu love. Vamos testando para ver como ele fica. Por exemplo, desta forma ficou esquisito. Posso tentar este daqui, vejo que a combinação ficou perfeita, né? Conforme estamos a ver. Então, as triádicas, elas funcionam desta forma. A gente cria essas combinações que elas combinaram perfeitamente, conforme estamos a ver. Existe uma diferença entre as cores de luzes e as cores pigmentadas. Neste caso, as cores do RGB e as cores do CMK. Ok? Essas cores de luz são apresentadas abreviação do RGB, que quer dizer do inglês, né? Que essa aqui é a cor vermelha, essa aqui o verde, este é azul. E a combinação dessas três cores, que são as cores primárias, eles geram luzes. Além também das cores do RGB, que nos dão luz na junção delas, nós temos também a escala do CMK, que estamos a ver aqui ao lado direito, onde temos o ciano, magenta, o amarelo e o cabo, ok? Que é do preto, que são cores de pigmentação ou de tinta, neste caso, usadas para trabalhos que serão impressos. Por exemplo, Ctrl N. Eu só vir aqui nas configurações do preset, nós temos aqui no modo de cor o RGB que está aqui definido e temos também o CMK, ok? Então aqui é para impressão e aqui é para artes digitais, na qual serão publicados nas redes sociais. Mas tudo na qual você tem a certeza que essa vai ser impresso, então tudo isso ao modo de CMK, ok? Esta é a diferença que existe. As cores do RGB, na junção delas, eles geram luz. E as cores do CMK, na junção deles, geram escuridão, que é a cor preta. E conforme nós estamos a ver, aqui tem algumas artes minhas que eu fiz, que havia feito. E conforme estamos a ver, aqui tem várias artes minhas, na qual eu fiz, né? Utilizando as cores cuidadosamente. Yeah? Então é muito importante essa aula de teoria das cores e como utilizá-las nas nossas artes. Agora, além desse ciclo cromático, tudo isso que nós aprendemos aqui, uma das coisas agora mais importantes na qual nós vamos ver. A própria Adobe já tem um site aqui da Adobe Color, ok? Adobe Color, que é da própria Adobe System, que é a empresa na qual criou o programa Photoshop, a mesma empresa também que criou este site. Então, aqui no estudo na qual nós explicávamos como, por exemplo, a harmonia das cores, nós temos as cores análogas, as monocromáticas, triádicas. Sempre que nós vamos fazendo a seleção, aqui no nosso ciclo cromático também vai alterando de acordo, né, a este tipo de harmonia encontrado aqui. Então aqui tem várias. E você veja, sempre que ele seleciona essas cores, ele aplica aqui, né, essas cores. E aqui nós temos os códigos RGB destas, na qual nós podemos copiar, por exemplo, copiar esse código, vir aqui no Photoshop e mais ou menos adicionar aqui, só criar uma cor sólida rápida, chegar e colar aqui neste campo, ok? Que ele me dá exatamente aquela cor, como estamos a ver ali, né? Que é encontrado aqui, que é este daqui. Então nós temos estas opções, temos esse site, faz uma exploração desse site o máximo possível. Agora, sempre que tu fizer as suas artes, busca sempre aqui as cores, para você ter mais noção a respeito de cores e quando você vai criar suas artes, isso vai te ajudar bastante. Além desta opção, nós temos também de extrair, por exemplo, podemos extrair uma imagem que ele captura as cores dessa imagem, caso nós gostamos, por exemplo, de uma arte e as cores aplicadas nesta arte, nós podemos capturar essa imagem, pegar as cores, ok? Esta parte também das ferramentas de acessibilidade é muito importante, porque aqui nós, vejamos que temos aqui a cor do texto e a cor do fundo, que é aplicado a esses três. Temos aqui os textos. Nós estamos a ver que está reprovado, porque essa visão aqui está reprovada.
porque entre o fundo e as letras alguma coisa está mal. Por exemplo, podemos aumentar aqui o fundo das letras, mas mesmo assim, agora ele reprovou todos. Isso quer dizer que isso daqui, essa combinação não está boa. Por exemplo, se nós agora diminuirmos, veja, ele aprova, vai aprovando, né? Isso, por exemplo, isso aqui é permitido. Isso aqui já dá um resultado fixe para o isódio. Temos aumentar, se nós aumentarmos ainda, cria mais uma boa sensação aos olhos. Então é importante você sempre fazer isso, ok? Se você dar um clique neste ícone que ele abre esse ciclo cromático, aqui nós podemos procurar cores para fazer combinações, conforme estamos a ver. Das cores que na qual eu estou a aplicar, ele está a reprovar, porque o fundo o fundo e as letras não criam um contraste. Da mesma forma como aqui no fundo da mesma forma aqui no texto, na cor do texto nós podemos também mudar a cor do fundo, por exemplo, deixar um vermelho ou uma laranjada, né? Ou um azul, que ele aprova, conforme estamos a ver aqui, ele aprova. Isso é muito fixe. Então é importante você vão fazendo isto daqui, é importante isso. Explore esse site e sempre que você ver, por exemplo, gostaste desta combinação, tem aqui os códigos na qual você pode utilizar normalmente, ok? Tem essa área de explorar também, esta opção que ele já nos abre algumas tendências que estão aqui, que já vem algumas que, por exemplo, esta arte que nós estamos a ver aqui, ela foi criada na combinação dessas todas cores. E aqui você pode adicionar a sua biblioteca, aqui da conta Adobe Clad Curves, aqui na sua conta da Adobe, ou baixar essa foto com essas cores aqui, ok? Aqui tem vários modelos, por exemplo, vamos a ver, este aqui foi criado com essas cores, esse céu foi criado com essas cores, então tudo isso foi criado com essas cores, ok? Essas cores. Então aqui você tem a noção mais ou menos quando vai criar as suas artes, como criar e quais cores você utilizar, ok? Temos também essa área das tendências, que aqui são as cores na qual os designers estão a utilizar mais atualmente, ok? São as cores na qual está a se utilizar mais. Estamos a ver que temos estas, são as tendências de modas na qual estão aqui. Então vocês podem utilizar aqui na moda as cores que estão mais sendo utilizadas são estas. Temos aqui no desenho gráfico, ele está fazendo um processo, ok, de algumas cores assim sucessivamente, como estamos vendo na ilustração. As cores que estão mais sendo utilizadas são estes daqui, e temos no Unix que são para dispositivos mobiles, e assim tem muita coisa aqui na qual você pode explorar, ok pessoal? Então fica aí a dica, ok? Explore isso, por favor, explorem. Investigue mais, saiba mais a fundo sobre a teoria das cores, é muito importante sabermos disso, ok? Então é isso aí, people. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês entendam, criem bons contrastes, tanto nas letras, ou que lá, ok? É importante vocês criarem sempre essas artes usando as cores boas, que fazem uma boa combinação. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre a teoria das cores, uma aula muito fixe. Então pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre a teoria das cores. Eu espero que tenham compreendido daquilo que eu expliquei a respeito das teorias das cores, sobre as cores primárias, secundárias, terciárias e sobre a harmonia das cores, como as cores complementares, análogas, triádica, entre outras na qual nós vimos aí. E por favor, façam mesmo um bom consumo, explorem este site da Adobe Color, por favor, né? Da Adobe Color é muito importante. Caso vocês tenham ter noção dessas cores e saber aplicá-las, isso vai vos dar muita credibilidade nas vossas artes, ok? Isso aí, pessoal. Visite meu canal no YouTube, que é este daqui, tem muito conteúdo sobre design, na qual vocês podem aproveitar, ok? Então nos vemos na próxima vídeo aula. Até lá!